Estamos apresentando Showtime. Showtime. 4 horas de informação. 4 horas de notícias. 4 horas de debates. 4 horas de análise. 4 horas de jornalismo. Eu sou o Percival de Souza. Eu sou o Palmério Dória. Eu sou o Carlos Brickman. Eu sou o Rui Nogueira. Isto é Showtime. Agora na Showtime. Rodney Brocanelli. Rádio Amantes no ar. Flávio, nós precisamos gravar também. Eu sou o Rodney Brocanelli, né? Que tá faltando. Eu sou Zildete Montiel. Vamos ver se a gente providencia isso para essa semana. Bom dia, Rodney. Bom dia, João. Bom dia, Flávio e amigos ouvintes da Showtime. Ô, Rodney, eu tô meio assustado com o que você colocou. Demissões em massa nas rádios do Grupo Bandeirantes. O que está acontecendo, Rodney? Pois é, João, amigos ouvintes da Showtime, realmente aí foi o grande assunto aí dos últimos dias desta semana no meio rádio, foram as demissões que o Grupo Bandeirantes, pelo menos na área de rádios, promoveu aí nos últimos dias. E depois, eu vou te contar, teve reviravolta pelo menos em uma delas, né? Então tudo começou no dia 31, com as demissões na Rádio Bradesco Esportes, né, o braço esportivo aí do Grupo Bandeirantes de Comunicação, que acabou dispensando 2 excelentes profissionais, aí, o narrador Hugo Botelho e o repórter Vanderlei Lima. E no dia anterior eles fizeram a última transmissão deles, que foi a partida entre Palmeiras e Casa, válida pela Série B. E no dia seguinte, dia 31, que foi já classificado em redes sociais como o dia mais triste da história lá da redação da Bradesco Esportes, essas demissões foram anunciadas. Então, temos aí 2 profissionais excelentes aí no mercado, Hugo Botelho e Vanderlei Lima. Mas a situação não parou por aí. No dia 1º foram divulgadas outras demissões, só que desta vez na Rádio Bandeirantes. E demissões de profissionais, assim, com anos de casa. Você deve conhecer tão bem quanto eu, Walker Blas. Grande locutor, gosto muito de Walker Blas. Grande locutor, voz padrão da emissora, apresentador, um dos apresentadores do Primeira Hora, com uma ficha aí de grandes serviços prestados ao Grupo Bandeirantes. Ele está lá desde 1975, ele começou nesse ano, foi mandado embora. Ele, a produtora Adriana Cury, o Zancopé Simões, apresentador do programa Bandeirantes A Caminho do Sol, e o comentarista Mauro Betting, também foi um dos que foram demitidos. Só que a demissão do Mauro Betting acabou sendo revertida. Por qual motivo? O que aconteceu? No meio da comoção, só para você ter uma ideia, a saída do Mauro Betting acabou causando uma comoção nas redes sociais, principalmente no Twitter. E, por intermédio dela, saiu a informação de que a Bandeirantes fez uma escolha. Ou era o Neto, ou era o Mauro Betting. Então, o que aconteceu? A direção da casa decidiu ficar com o Neto e dispensar os trabalhos do Mauro Betting, um profissional aí também com vários anos aí de serviços prestados ao Grupo Bandeirantes, e também um profissional de alto nível. E a partir do momento em que a repercussão se tornou negativa dessa decisão, na sexta-feira, acabou sendo revertida essa decisão, até por uma decisão do próprio Neto, que durante o programa de televisão Donos da Bola, que passa aqui para São Paulo, é um programa regionalizado aqui da TV Bandeirantes, e que também é retransmitido pela Rádio Bradesco Esportes, o Neto colocou o seu cargo à disposição para que o Mauro Betting voltasse. Aí, na tarde da sexta-feira, a partir dessa atitude do Neto, acabou-se então fazendo uma composição. Mauro Betting volta e o Neto fica também na Rádio Bandeirantes. Então essa foi a alteração aí que foi feita nesse triste quadro de demissões, né? E a semana foi triste também, não só na Band, mas outros grupos de mídia também abriram mão aí de seus profissionais, João. Olha, primeiro eu quero ler aqui um e-mail do Caju Coelho, que diz o seguinte: João, não se preocupe com a rádio que está copiando descaradamente a Showtime. Como diria o ditado, é melhor que copiem coisas boas do que inventar coisas ruins. Não sei se você ouviu, mas hoje a Band Vale, a 102.9, está copiando descaradamente toda a programação da Showtime, viu? Mas eu tenho isso como uma maneira de ficar feliz com isso, porque é sinal que nós estamos fazendo sucesso, viu? É uma atitude de bom gosto, né? Exatamente. Ninguém vai copiar aquilo que é ruim, agora, copiar aquilo que é bom. Ô Rodney, me explica o seguinte:
que está acontecendo no Grupo Bandeirantes? Eles têm a Sul-América Trânsito, em São José dos Campos eles têm a Estéreo Vale, a Nativa, a Band Vale, e tem 3 emissoras de rádio, mais a televisão. Eles cresceram de maneira desordenada e estão pagando o preço agora, Rodney? João, as informações que a gente tem é que a gente conseguiu apurar nessa semana é que o Grupo Bandeirantes, pelo menos aqui em São Paulo, aqui na sede como um todo, tem que fazer um corte de 30% da folha de pagamento. Agora, eu não consegui descobrir se esses 30% se referem a valores ou se 30% em relação a pessoal. Eu sei que existe essa cifra. Então, a televisão, na semana retrasada, já fez alguns cortes. Os canais de televisão tiveram aí profissionais também que foram dispensados. O canal Band Esportes, o canal por TV Assinatura também, acabou com diversos programas e também abriu mão aí de vários funcionários. Agora, o que a gente não sabia é que a coisa ia chegar nas rádios. O que chamou a atenção em toda esse vai e vem aí do noticiário relacionado às saídas da Rádio Bandeirantes foi uma frase que o próprio Mauro Betting colocou: a conta não fecha. Então, alguma coisa não está certa aí no que diz respeito ao orçamento do Grupo Bandeirantes. Por isso que eles fizeram esses cortes aí desses profissionais. O que também a gente conseguiu apurar é que tais cortes até agora não chegaram nas outras emissoras do grupo, como a Band FM, a Nativa e a Band News também. Ô Rodney, bom dia, querido, é o Flávio. Bom dia, Flávio. Você tá bom? Eu tô joia, e você? Graças a Deus, na paz. Eu acho que o Grupo Bandeirantes perdeu o controle. Sim, uma crítica que se faz também, que eu faço bastante, é que está acontecendo muita coisa nas rádios do Grupo Bandeirantes. Então eu acho que os seus diretores poderiam vir a público para explicar o que aconteceu e como vai ficar aqui por diante. Porque só para você ter uma ideia, um dos mais tradicionais programas da emissora e de maior alcance, e eu já explico lá adiante o motivo disso, o Caminho do Sol, virou agora um programa musical. Então, antigamente, com a apresentação do Zancopé Simões, tinha interatividade, tinha comentários, tinha as reprises também das entrevistas que aconteciam durante a programação normal da Rádio Bandeirantes, mas tinha lá um apresentador ao vivo que fazia toda essa ancoragem. Verdade. Com a saída do Zancopé Simões, o que acontece? Virou um vitrolão. Então, agora vai tocar a música durante a madrugada toda. E por que eu digo que o Caminho do Sol é um dos programas de maior alcance da Rádio Bandeirantes? Porque ele é transmitido por várias emissoras afiliadas da Rádio Bandeirantes, espalhadas pelo país. O Edu César, do Papo de Bola, ele até me mandou aqui rapidamente, eu queria até dividir com vocês, uma listagem de algumas emissoras que retransmitem o Caminho do Sol. Por favor. A Azul Celeste de Americana, a Rádio Liberdade de Aracaju, a Bandeirantes de Bauru, Bandeirantes de Campinas, Eldorado de Criciúma, Vale do Tietê de José Bonifácio, Difusora AM de Poços de Caldas, Rádio Clube de Ponta Grossa, Bandeirantes de Porto Alegre, Comercial de Presidente Prudente e a Bandeirantes de Tubarão que fica lá em Santa Catarina. Então, imagina o potencial de ouvintes que esse programa tem. E agora, com essa mudança de perfil, ele virou um vitrolão. E aí depois o Flávio até pode me ajudar nisso, né? Então, engraçado, vai abrir mão do apresentador, dessa questão do jornalismo que tinha, da interatividade com os ouvintes, para tocar música, ou seja, o ECAD vai cair em cima, né? Não, e outra também, essa é a minha modesta opinião. Todas essas emissoras que você citou, vai chegar uma hora que elas vão cortar o contrato. Não quero mais transmitir seu programa. Talvez não o contrato com a Bandeirantes, mas vão cortar a retransmissão do Caminho do Sol. Isso, lógico, porque o quê? Para virar vitrolão, qualquer idiota faz. Pois é. Entendeu? Olha, e eu sou tão antigo que eu sou de uma época que não era Bandeirantes a Caminho do Sol. Era Varig a Caminho do Sol. Isso nos anos 60 ainda. Então, por aí você veja quantos anos tem esse programa. Agora, na minha opinião também, que não é modesta, é abalizada, a modéstia é do Flávio, a minha é sempre correta, e se eventualmente eu estiver errado é porque o Flávio me induziu a erro, a Bandeirantes perdeu completamente o controle quando saiu comprando rádios alucinadamente pelo Brasil afora. Verdade. Ela saiu alucinadamente. Eu vou te dar um outro detalhe que você não é da região, você desconhece.
Nós tínhamos aqui a Estéreo Vale, onde o Flávio trabalhou muitos anos, a primeira FM do Vale, líder inconteste e absoluta em audiência, era imbatível, com uma programação jovem, uma programação de primeira qualidade. Por aqui passou o Wagner Rocha, o Vaguinho, que hoje é coordenador da Metropolitana em São Paulo, o Davi Roque, que é a voz padrão da Rede Globo, o Flávio, que depois foi coordenador das rádios Bandeirante aqui. Quem mais passou por aqui, Flávio? João Luiz, passou tanta gente, mas muita gente passou por aqui, João. A Bandeirantes comprou essa rádio do Décio Matos e acabou com a rádio. Sem contar a Rádio Cidade. Destruiu a rádio. A Bandeirantes destruiu a Estéreo Vale. A Estéreo Vale não é nem uma caricatura do que era. Olha, e houve uma época aqui que eles tinham a 102.9 e a 95.7, e que eram duas rádios que tocavam a mesma programação 24 horas por dia. Quer dizer, perderam completamente o controle, Rodney. Eu não sei, parece que ninguém mais entende de rádio. Destruíram a Rádio Cidade. Sim. Era a primeira em São Paulo. Eles simplesmente destruíram a rádio. Rodney, não sei se você não sabe disso, mas quando a Bandeirantes comprou a Rádio Cidade, eles prometeram, não se preocupe, aquela popular frase, né? Ninguém vai ser mandado embora. Foi todo mundo pra rua e acabou a rádio. Pois é, infelizmente é uma rotina aí muito comum no rádio, né? Essa questão da fagocitose, né? Grupos grandes comprando, né, emissoras de pequeno e médio porte espalhadas pelo interior do país, né? Não só comprando, ou também se afiliando, né? Que também é essa questão para a qual pouca gente se atenta também. Às vezes a emissora ela não vai lá e compra, mas o dono de uma emissora do interior se afilia a grandes rádios e retransmite aí a programação aí quase que 24 horas, né, de acordo com as necessidades dessa emissora. Rodney, diga. Radialistas morrem em acidente após transmitir final da Libertadores. Eu gostaria que você explicasse. Na verdade, assim, a notícia ela não é nova, né, mas eu acho que o comentário que vai ser feito ele é pertinente, né. Então, na semana retrasada nós tivemos aí a final da Copa Libertadores, da qual até na edição anterior a gente falou bastante com o Willy Gonzer, né, o narrador esportivo aposentado que militou muitos anos na Rádio Tatiaia. Então, uma rádio de Brasília chamada Mega FM enviou 3 profissionais para fazer a transmissão dessa partida. Na quarta-feira à noite, eles transmitiram o jogo entre Atlético e Olímpia no Mineirão, em Belo Horizonte, um jogo aí que se estendeu por muitas horas, né? Já terminou na madrugada da quinta-feira, porque teve prorrogação, disputa de pênaltis, e essa equipe, então, ela decidiu voltar, né, a Brasília, de Belo Horizonte a Brasília, na mesma madrugada. Só que, infelizmente, um acidente nas imediações do município de Felixlândia, em Minas Gerais, vitimou esses profissionais. Então, morreram o narrador Maurício Leandro e também o Fernando Bretas, Maurício Leandro e Fernando Bretas, da Mega FM. Um terceiro passageiro que estava nesse automóvel, o Mauro Jacome, eles voltavam todos de automóvel particular, o Mauro Jacome ficou ferido levemente. Então esse episódio ele vai colocar à tona uma situação vivida por muitas rádios do interior que se aventuram na transmissão de eventos esportivos, né? Então, por exemplo, temos aí jogos do Campeonato Brasileiro, Campeonatos Paulistas, então muitas emissoras, em vez de fazer o famoso e popular tubão ou de retransmitir outras emissoras de rádio, grandes rádios, decidem mandar os seus profissionais até o local dos acontecimentos e fazer a transmissão da partida. O que acontece com isso? Em muitos casos, essas equipes elas não têm verba de hospedagem, elas só têm a verba para ir e para voltar, naquele famoso esquema de bate e volta. E isso faz com que muitos profissionais sejam expostos a riscos, até porque o motorista que leva essas pessoas aí para as grandes transmissões não é um motorista da própria rádio. Às vezes é o próprio narrador ou repórter que já está cansado de fazer uma cobertura longa. No caso da final da Copa da Libertadores foi muito longa, né? Porque até você chegar, instalar equipamentos, depois fazer toda a transmissão de uma partida que demorou quase 2h30 e voltar, né? Isso acaba causando um cansaço muito grande. E como essas emissoras, como esses profissionais não têm verba de pernoite para parar e dormir um pouquinho, ainda que seja algumas horas, eles acabam expostos a esse tipo de risco. Foi o que aconteceu com a equipe da Mega FM, uma tragédia lá no rádio brasiliense,
e que deixou muita gente consternada. Só para, não sei se vocês conhecem, mas Maurício Leandro chegou a ser um dos nomes da Jovem Pan Brasília, fazia transmissões esportivas naquela emissora e muitas vezes ele chegou a participar do Jornal de Esportes aqui de São Paulo, ancorado pelo Vanderlei Nogueira. Realmente é uma triste situação do rádio brasileiro. Olha, um e-mail aqui do Caju Coelho do Recife para você, Rodney. A Bandeirantes corta seus excelentes profissionais, só a Dilma é que não corta seus ministérios. É mais fácil a Bandeirantes abrir mão aí de mais profissionais do que acontecer isso, né? Infelizmente, essa é a grande questão aí sobre a qual poucos falam também, né? Mas, Rodney, eu queria que você explicasse, você que é especialista nisso, é brincadeira um negócio desse. O cidadão sai de Brasília, roda não sei quantos quilômetros, monta os equipamentos, faz a narração, desmonta os equipamentos, põe no carro e não tem verba para hospedagem. Isso é um crime, Rodney. É verdade, é um crime e muita gente está exposta a isso. Esse caso com os profissionais da Mega FM, infelizmente, né, ele é exemplar. É um caso que demonstra que vários profissionais aí de rádio estão expostos a isso. Muitas vezes, muitas emissoras de rádio e até grandes emissoras de rádio cortaram até o motorista. Quem faz os deslocamentos são os próprios profissionais. Então tem muita gente aí que se reveza aí na direção do automóvel, que vai conduzi-los de volta, vai levá-los até o local dos acontecimentos e conduzi-los de volta até as suas residências. Isso é uma situação muito triste do rádio. Olha, precisa ser falada mais. O Fufunha conta aqui que tem uma emissora de rádio, que eu não vou citar o nome, em que se fazia transmissão esportiva por aquele telefonezinho TIM, não é, Fufunha? Ainda tem, eles fazem pelo TIM. Eu não vou dizer que é ESPN Estadão 1290AM de São José dos Campos, viu? Sai, viaja, usa o TIM para fazer a transmissão e volta no mesmo dia. Isso é um crime, você fazer isso com um profissional, Rodney. É verdade. Antes só de prosseguir com o comentário, um abraço aí pro Fufunha do Luciano Vieira Júnior, que ele deve conhecer muito bem, está na Rádio da Cidade, se eu não me engano, acho que esse é o nome da emissora. E você falou da TIM, né? E tem muita gente que também às vezes leva um equipamento mais simples. Eu já ouvi transmissões de emissoras de rádio que fazem por Skype. Esse programa de comunicação aí que está sendo muito popular, foi comprado pela Microsoft e está bombando aí. Você está brincando? Não, é verdade. Que isso, cara? Às vezes, o que acontece? Às vezes nisso. você consegue fazer com o Skype, você acoplando a mesa de som no notebook. Às vezes nem isso acontece. Nossa, que isso? Pelo amor de Deus. Tudo bem fazer conteúdo de despesa, mas calma, né? Peraí, nós estamos com uma híbrida de 2, estamos recebendo, o Ivanei está mandando uma híbrida de 3, e estamos colocando uma outra linha telefônica para mim vai ter uns 8 para podermos ouvir no estúdio 3 pessoas ao mesmo tempo. E tem gente fazendo... Pelo Skype. Ô, Rodney, diga. José Silvério pede perdão a Salomão Esper em entrevista, por quem? O que ele fez pro Salomão Esper? Pois é, uma coisa que me ocorreu agora também é que é o seguinte, né, que essas demissões aí do Grupo Bandeirantes pegaram até um pouco mal também, juntamente com os ouvintes, porque era o momento em que a emissora estava mais em evidência por causa dos 50 anos de carreira que o Zé Silvério comemorou aí no mês passado, né? Então, ele apareceu em tudo quanto era programa de televisão aí do Grupo Bandeirantes, foi no Agora é Tarde, falou lá com o Danilo Gentili, fez até umas gracinhas aí, foi até bastante divertido. E ele também concedeu várias entrevistas aí às emissoras do Grupo Bandeirantes. Uma delas, a mais emblemática, foi ao jornal Gente. Então, foi uma entrevista que ele concedeu a vários profissionais lá do programa, ao Sérgio Patrick, a Thaís Freitas, Rafael Colombo e o Salomão Esper. Então, em um dado momento, o Zé Silvério, mais ou menos para o final da entrevista, ele foi lá e, voltando para o Salomão, ele contou do caso da primeira ida dele para a Rádio Bandeirantes em 1975, quando ele ficou quase 6 meses, um pouco mais, um pouco menos de 6 meses na emissora, deixando a Jovem Pan, e ele não ficou, depois acabou voltando para a Jovem Pan e ficou lá até o ano 2000, e ele pediu perdão pro
pro Salomão Esper justamente por causa disso, porque ele disse que uma das grandes besteiras que ele fez na carreira foi o fato dele não ter ficado na Bandeirantes em 1985, foi dele ter forçado a barra para voltar à Jovem Pan, porque é claro que ele não fala abertamente, mas ele devia estar insatisfeito com a questão de escalas. Vale lembrar que naquela época, nos anos 80, o Fiore Gilhote ainda era o titular de esportes da Rádio Bandeirantes, e a emissora queria fazer uma transição lenta e gradual, né? Como a abertura política brasileira dos anos 70, eles queriam fazer uma transição do Fiore para o Silvério, mas de forma gradual. Aquilo não agradou o Silvério, que queria transmitir mais jogos do que ele vinha transmitindo na Bandeirantes. Aí ele chutou o balde e voltou para a Jovem Pan. Então, ele, nessa entrevista agora do século XXI, ele falando com o Salomão Esper, que disse que fez de tudo para que o Silvério ficasse, e o Silvério acabou pedindo perdão no ar, ao vivo, está registrado aí, é um grande fato aí da história do rádio, meu caro João e meu caro Flávio. Olha, Rodney, voltam aqui as perguntas para você, dizendo o seguinte: Rodney, parece que os problemas em emissoras de rádio estão se avolumando. Você veja bem, a Record AM hoje é simplesmente um vitrolão. Acabaram com a Record AM, não tem mais, era uma emissora tradicional e hoje é um vitrolão. Até quando isso irá continuar? O problema da Record é a questão da Universal, né? Então, eu até já falei sobre isso aqui, mas não custa nada repetir, né? Existe um problema interno muito grande lá na Universal, né? Então tem uma ala aí, quer que a Record seja uma emissora, entre aspas, mais sacra, outra ala quer que a Record entre contudo aí na competição aí das emissoras de rádio e televisão. E aí a Record acaba ficando vítima desse vai e vem. Então, não é a primeira vez que a Record deixa de ter programação, entre aspas, falada, né, só para ter músicas. Teve uma época que ela chegou a transmitir a programação da Igreja Universal, só que depois reverteu-se nisso. Uma das grandes burradas que eu acho que o antigo grupo Machado de Carvalho fez foi abrir mão da Record, porque era um veículo rentável. Tá tudo bem, tá certo que ainda tinha a sociedade com o Silvio Santos, mas acho que dava para o Dr. Paulo Machado de Carvalho, seus filhos, terem ficado com a Record e aberto mão da televisão, porque realmente foi o que a Universal está fazendo com a Rádio Record, infelizmente, é um crime para a história do rádio brasileiro. Outra coisa, a pergunta para você é a seguinte: Walker Blas continua na HBO como voz padrão ou saiu também, Rodney? Não, ele continua na HBO como voz padrão. Um dos critérios usados aí para algumas demissões foi o seguinte: quem tem mais de um emprego saía. Então, como o Walker Blas tem essa atividade paralela aí como voz padrão da HBO, voz de documentários, ele ficou. O Mauro Betting saiu também justamente por isso, porque ele também tem lá os seus compromissos na TV Esporte Interativo, na Bandeirantes TV, e daí? Band Esportes. E daí? Olha, eu faço a pergunta a você, não sei Qual se é o problema de você ter uma atividade paralela? Não, e daí? O problema não é esse. O problema é que eles preferem demitir quem não vai passar maiores dificuldades. Então, se você tem só um emprego na Bandeirantes, você era poupado, teoricamente, e se eu tenho 2, eu poderia sobreviver. Agora, a pergunta que também mandam para você é o seguinte: estão bombando aqui os e-mails, viu? Opa, E quem vai ser a nova voz padrão da Bandeirantes ou ela ficará sem voz padrão? E mandam aqui uma notícia divertidíssima, que poucas pessoas sabem, que Antônio Celso chegou a ser a voz padrão. E um dia disseram para ele o seguinte: você vai embora porque a sua voz é muito máscula. Tá, e isso ele nos contou no ar uma vez. Não. Sua voz é muito máscula, muito viril, não está de acordo com o que nós queremos, então você vai embora. Eu não duvido nada que isso aconteça, né? Porque do jeito que tem gente que comanda a rádio que não tem visão nenhuma do veículo, né? Não tem. E com relação à voz padrão, quem fica lá é o Dimas Aguiar. O Dimas Aguiar é que vai fazer as vinhetas da emissora, já estão rodando aí durante a programação. Dimas Aguiar será a nova voz padrão
da Rádio Bandeirantes. Bom, manda um outro e-mail aqui dizendo o seguinte: Rodney, isso é extremamente perigoso. Você deve se lembrar que nos anos 70 tinha uma série de televisão, Kojak. Quando mudaram o dublador, a série inclusive perdeu 50% da audiência. Com relação a esse ponto que você tocou, né, existe essa identificação, né? Um dos grandes pilares aí, talvez, do sucesso da Rádio Bandeirantes hoje é a identificação que os ouvintes têm com a emissora. Então, primeiro que é uma tradição passada de pai para filho. Então, muitas gerações cresceram ouvindo a Rádio Bandeirantes por causa dos pais. Outro ponto de identificação é aquela estabilidade. Então, o cara vai ligar o rádio, vai lá ouvir o Pulo do Gato, Primeira Hora, o Jornal Gente, o Manhã Bandeirantes. Ele sabe que ele ligando o rádio naqueles horários vai ouvir, não vai ter surpresas. E também tem com relação à voz padrão. O Walker Blas era um patrimônio da Rádio Bandeirantes. Você ligava lá, você ouvia o Walker Blas, você já tinha a noção, puxa, estou na Rádio Bandeirantes porque eu estou ouvindo a voz padrão. Então, esse tipo de coisa, esse tipo de identificação acontece muito. Ele era a identidade da Rádio Bandeirantes. Olha, tem um e-mail aqui dizendo o seguinte: para você, por favor, entrar em contato com o Walker Blas, ver se ele nos dá uma entrevista, e pode dizer que é um pedido do eminente desembargador Pedro Luiz Ricardo Gagliardi, que é amigo pessoal dele, que ele concederá a entrevista, viu, Rodney? Puxa, se o desembargador Pedro me ajudar nessa também dos contatos, poderemos trazer o Walker Blas aqui para dar uma entrevista. Eu até gostaria de poder já ter, nesse final de semana, alguém lá do grupo Bandeirantes para poder falar sobre isso, mas vamos ver se nas próximas semanas a gente traz aqui alguém para poder conversar com a gente a respeito disso. Rodney, uma outra pergunta a você. Vão continuar as demissões no Grupo Bandeirantes? Porque também dizem que na Record, na TV Record, o índice de demissões está muito grande. E parece que a Globo também está demitindo alguns funcionários, né? São as informações que a gente vê, recebe aí no mercado, né, que também a Globo vai fazer alguns cortes. Até onde eu sei, as demissões na Record já terminaram. Na Bandeirantes a gente não sabe ainda se para a próxima semana vão ocorrer mais alguns cortes. Está tudo em aberto, João. Ainda não pode falar nada se terminou ou se vai seguir. Flávio. O Rodney, eu estou achando que o rádio está chegando ao fim. Não sei por quê. Eu não compartilho dessa visão tão pessimista. A gente, como eu falei, essa semana foi muito complicada para a comunicação como um todo, porque não foi só a Bandeirantes que fez cortes, mas a Editora Abril também. Sim, também fez. Cortou revistas, né? Cortou revistas verdade. E mandou embora vários profissionais. E a MTV está acabando, né? A MTV está acabando, né? Mas era uma crônica de um fim anunciado também. Com relação a essa questão da comunicação, assim, nós estamos vivendo um tempo de transição. Para o que vai se transformar a comunicação, eu acho que ninguém sabe. Também, se essa transição vai ser longa ou curta, também ninguém sabe. Então, o que é certo? Estamos vivendo esse momento de transição, mas para o que vai acontecer daqui por diante, a gente ainda não dá para se ter uma ideia. Então, é um impacto que ainda ninguém consegue mensurar. Eu tenho lido aí muitas análises na internet, mas por enquanto são apenas inquietações. Eu ainda ninguém sabe o que realmente vai acontecer. Então, eu sei, claro que todas essas notícias desanimam, mas eu não sei, eu acho que ainda é cedo para falar em fim disso ou fim daquilo. A gente está vivendo esse momento de transição, mas por enquanto não dá para se ter uma ideia no que vai dar tudo isso. Olha, eu estou ficando extremamente preocupado, porque eu também. Talvez as rádios, algumas delas, virem vitrolões novamente. Pois é. Porque você queira ou não, goste ou não, a Antena 1 é um vitrolão, Rodney. Ela segue exatamente o que fazia a difusora nos anos 70. Música. Eles anunciam de vez em quando. De vez em quando e acabou. Ela é uma emissora comercial, mas é um vitrolão. Tanto que está no Ibope bem abaixo da Alfa, que tem mais locução. Sim, e claro. Teve uma sacada maravilhosa colocando só mulheres como apresentadoras. Eu fico preocupado com o que vai acontecer no mercado com esses profissionais, porque o mercado hoje está restrito, Rodney. Tá muito. O mercado sempre foi restrito, né? E agora, ainda mais com esses acontecimentos, né? Ele fica
cada vez mais apertado. Mas eu repito, eu ainda não sei, eu não vou profetizar nada aqui, não vou falar no que realmente vai acontecer, mas que estamos vivendo um momento estranho, isso é fato. Agora, não sei, é que a gente vai ter que esperar um pouquinho mais para tentar enxergar um cenário do que pode vir a acontecer no futuro. Olha, digamos que é um tanto quanto assustador, Rodney Brocanelli. Bota assustador nisso. É assustador o que está acontecendo. Infelizmente você tem hoje redes imensas que acabam com a regionalidade, acaba com os programas regionais, você tem igrejas tomando as rádios, e eu não sei, talvez o futuro seja a internet. Eu não vejo outra solução, Rodney. É verdade, o futuro é a internet, mas ela ainda está muito incipiente. Eu acho que ainda, comercialmente, ela ainda precisa, as web rádios, aquilo também que a gente falava outro dia com o Ivan, as web rádios precisam, se unir forças para tentar mostrar para o mercado publicitário que elas são uma ótima maneira de veiculação de comerciais. Eu verdade. acho que isso no futuro vai ter que acontecer. E outra coisa que eu acho também, Rodney, é que primeiro tem que baratear custo da internet, porque no Brasil ela é muito cara. Bom, nós gastamos uma fortuna aqui porque nós temos que ter 2 internets de 50 mega, com upload de 10, e se paga muito por isso, um tal de balanceador onde você liga as 2 internets, mais uma máquina plugada em outro endereço com uma outra internet, para se houver um apagão, uma queda das 2, a outra entrar e não haver solução de continuidade. Então isso hoje ainda se torna extremamente caro, porque a internet é muito cara, Rodney. Não só a internet, e também a questão da energia, né? Eu sei que você semana passada teve problemas aí, né? Teve um apagão e você teve que usar toda a sua estrutura de backup. Exatamente. Verdade. Exatamente. E outra coisa também, a nossa única saída para fora do Brasil é a Embratel. Ponto. Não existe outra. Não tem. Entendeu? É isso que pega. Mas, Rodney... E só antes de encerrar, além de tudo isso que você falou, tem a questão do alcance da rádio web, né? Verdade. Em casa é possível ouvir rádios web com qualidade. Agora, Sim. A questão, por exemplo, para você ouvir no seu celular já é um pouco mais complicado, até porque a infraestrutura de wireless aqui no Brasil também não deixa muito a desejar. É um lixo. Nós tomamos uma cautela aqui. Nós transmitimos em 128 kbps, MP3, e em 48 AC+, que é para não comer banda dos telefones celulares. Então nós conseguimos ainda dar uma acertada nisso, o Marcelo Tibério conseguiu dar uma acertada. Mas que tá, João, se você pensar bem, o 3G no Brasil já é um lixo. Então estão querendo entrar com 4G agora. Você entendeu? A transmissão em 3G é um lixo no Brasil, de qualquer operadora, em qualquer lugar que você ande no Brasil. 3G, Jerônimo, Geraldo e Juvenal. Olha, Rodney, um abraço para você, até sábado, e eu vou tentar marcar e passar para você os telefones de Walker Blas. Por favor, vamos combinar isso aí então. Abraço para você. Antes de mais nada, acessem Rádio Amantes, radioamantes.wordpress.com, ou digitem lá no mecanismo de busca do Google, né, ou qualquer outro buscador que você utiliza, Rádio Amantes, e aí você tem acesso ao nosso blog.